Hello, pessoas maravilhindas, tudo bem com vocês? Aqui é Nara e o vídeo de hoje vai ser um planejamento comigo. Então, eu vou planejar o mês de outubro, então vamos lá. Essa aí é a minha agenda que eu uso como bullet journal, é uma agenda de disco, o que torna muito fácil porque eu consigo tirar e pôr as folhas todas de volta no lugar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar algumas folhas e eu quis fazer um efeito de aquarela, então eu peguei alguns lápis aquareláveis e uma water brush para poder fazer esse efeito e eu misturei algumas cores, que foi rosa e azul. Minha ideia do meu bullet journal nesse mês, o tema, assim, entre aspas, era uma coisa meio galáxia, planetas. É um tema que eu gosto e eu faço muitas vezes, várias vezes aqui no meu bullet journal. Então eu vou fazendo assim. Então eu fiz essa misturinha ali do lado e depois eu fui fazendo, pintando mesmo com lápis e passando a water brush por cima. E eu só ia jogando esses pontinhos ali para dar alguns detalhes em algum momento que eu queria uma cor mais específica. Em algumas folhas eu fui fazendo mais ou menos ali essa galáxia num lugar que eu queria exatamente. Então nessa primeira fiz um lugar que eu queria pôr o título e eu ia fazer o planejamento, meu calendário mensal, então eu quis deixar umas partes em branco. Mas as outras eu fiz a maioria meio aleatório, assim, eu só fui fazendo. Não ficou muito escuro, então não ia atrapalhar se eu quisesse escrever alguma coisa por cima. Então eu fui fazendo literalmente no olhômetro, no jeito que eu tava sentindo ali na hora. Então não fiz nada 100% bonitinho, em algum desenho certinho, eu só fui fazendo, gente. Depois que tudo tava sequinho, porque eu molhei bastante a folha, esperei secar, eu comecei a planejar o mês. Então eu normalmente começo colocando o nome ali do mês em cima e eu gosto de fazer um calendário mensal, assim, em uma folha, assim, só em uma parte, para eu poder planejar o meu mês todo e ter uma visão geral do mês. Essas duas primeiras páginas eu faço para ter uma visão geral do mês. Então, de um lado, eu comecei fazendo o calendário. Eu fiz os quadradinhos de 4 em 4 porque o meu bullet journal é pontilhado. E aí quando eu tenho alguma coisa que eu já sei que eu tenho que fazer, eu já anoto ali. E quando não tem, eu só vou marcando no o decorrer do mês. E ali também em cima eu fiz alguns desenhos, alguns detalhes e colei alguns adesivos para deixar mais bonitinho. Nessa próxima folha eu ainda gosto de ter uma visão geral do mês, mas aí eu ponho alguns tópicos. O primeiro que eu ponho é um que é com as matérias que eu quero estudar no mês, assim, porque eu tô no terceiro ano, tô estudando muito pros cursinhos vestibulares aqui no final do ano, então eu tenho que ter uma organização melhor assim, e aí eu ponho aí uma lista com tudo que eu quero estudar no mês, para ter uma visão geral, e assim quando eu termino o mês eu posso ver quanto que eu fiz ou não. Continuei fazendo mais alguns detalhes também e decorando do jeito que eu precisava. Nessa parte também, no início do mês, eu gosto de deixar uma parte com as minhas metas de livros, de filmes e de séries, assim. É um jeito que eu tenho para me organizar, então eu coloco alguns livros que eu quero ler no mês, alguns filmes e algumas séries, assim, episódios, temporadas que eu quero assistir para eu ter um controlezinho. Aí no outro lado da folha, que já viramos, eu comecei a fazer a minha organização semanal. Então comecei fazendo os quadradinhos, eu faço de 5,5 cm por 5,5 cm. Então continuei fazendo e colocando alguns detalhes também nas bordas. Eu faço um quadradinho para representar cada dia da semana, então nessa primeira folha eu faço 6 e eu gosto também de em cima colocar a semana do ano que a gente tá, que no caso aí era tipo semana 40.
Depois eu voltei para essa parte de novo aí do planejamento da visão geral e eu coloquei uma parte com notas, assim, para eu ir colocando algumas coisas que não tem necessariamente um cantinho específico, coisas que eu quero fazer no mês e para ter uma visão também. Tentei fazer tipo umas constelações ali do lado, tentei. E fiz uma partezinha também para colocar algumas ideias de vídeo, de post pro meu Instagram. Para ter algumas ideias eu fiz aí do ladinho para poder pôr também. Depois eu fui para outra página que era para continuar o meu planejamento da semana. Então eu fiz mais uma dessas caixinhas aí de semana, porque eu faço 7, né? E aí fica só a caixinha de domingo aí. Então eu fiz ela e aí eu também faço no planejamento semanal uma parte de estudos e de notas também, que é para ser só focado naquela semana. Essa parte de tudo eu coloco muito DVD escola que eu tenho para fazer e coisas focadas só na semana. Faço também a partezinha de livros e de séries e filmes para assistir na semana, só que aí eu faço ela mais reduzida e também para ter uma visão geral nessa semana, sim. Eu gosto de fazer para ter sempre ali uma versão reduzida aí, para ter um controle maior. Aí ali embaixo eu comecei a fazer um mini tracker assim, que era só de algumas coisinhas que eu queria fazer todos os dias durante a semana. Então, que era tipo beber água, tipo 2 litros de água todo dia, ler um capítulo do livro todo dia, fazer exercício, umas coisinhas assim. Eu não fiz muito grande porque eu tô testando essa partezinha. E fiz também um tracker de horas que eu estudo por dia também na semana. É uma coisa que eu tô querendo ver mais ou menos o tempo de estudo que eu tô tendo. No vídeo deu uma cortadinha e não mostrou 100%, mas aí eu coloquei as horas de estudo e os dias da semana pra eu ir marcando ali mais ou menos quantas horas eu estudei, pra eu ter uma visão geral de quanto tempo eu tô estudando, pra ver se eu tô aproveitando também bem esse tempo ou não. Depois que eu terminei tudo, eu só coloquei de novo aí na minha agenda e tava pronto, gente. E foi assim que ficou as páginas. Tem o meu calendário mensal aí a partir da visão geral do mês, que eu já tinha anotado algumas coisas, mas normalmente eu vou anotando com o tempo, e a minha organização da semana.